Perfeito. Vou colocar aqui. Deixa as perguntas dos irmãos. Irmão Roberto, graças a Deus, irmão Roberto. Olha nós aqui de novo. Agora de uma forma diferente, hein? Ô, mãezinha. Faz isso. Paz, irmãos, vão entrando. Vai chamando o povo no WhatsApp, nos grupos aí, que a gente voltamos novamente. Amém. Irmãos, vocês podem mandar perguntas, tá? Escrevam no comentário perguntas em relação ao que a gente vai estar falando hoje. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, que aí a gente está respondendo aqui, tá bom, irmãos? O som tá baixo, Emerson? Irmãos, o Emerson escreveu aqui que o som tá baixo. Tá baixo aí pra vocês? É que a gente não mexeu, tava igual tava no culto. Ô Emerson, o som ele tá com... Só tá achatado aqui, mas ele não tá baixo. Lá não, a Elizabeth tá ouvindo normal lá. Ela tá no quarto vendo pro outro celular. Amém. Eu vou ler para vocês hoje, tá? O texto. O texto hoje é a entrada triunfal de Jesus. É o primeiro, então, começa a Semana da Paixão hoje. Na verdade, a entrada triunfal de Jesus, se fosse falar em relação ao horário, já foi, né? Nós estamos no domingo à noite. Foi na parte da manhã. Então, Jesus, ele entra em Jerusalém, montado no jumentinho, mas Jesus, ele não fica em Jerusalém. Então, Jesus, ele nasce, né? Uma rápida introdução para vocês aqui. Jesus, ele nasceu na cidade de Belém, né? Belém de Judá, que é a cidade, né, profetizada por Malaquias, onde deveria de nascer o Messias. Ele nasce em Belém de Judá e ele cresce, né, no zona norte, lá na zona norte da região da Palestina, que é conhecido como a Galileia, né? A Galileia dos gentios. Lá na região do norte, na cidade de Nazaré, Nazaré da Galileia. E Jesus, então, a maioria da parte do ministério de Jesus é concentrado nessa região norte, né? Na região da Galileia. Então, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles vão focar, que são conhecidos como os evangelhos sinópticos, eles vão focar o ministério de Jesus lá na parte norte,
entendeu? Lá na parte da Galileia. E eu já falei para os irmãos da igreja, mas se alguém estiver aqui hoje e não ouviu, não sabe, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinópticos. Né? Sinópticos. Sinóptico, ele vem da palavra sim e óptico. Ele vai aproximar aqui. Mas estranho, irmãos, porque eu estava mais longe, né? Na hora da ministração da palavra, eu estava mais longe e captou bem? Melhorou? Voltando. Então, esses 3 evangelhos são evangelhos sinópticos. Então, na palavra sim e óptico, né? Sim, que vem da ideia de ter a mesma ou igual, e nóptico é visão, ou seja, ver de forma igual, ou ver com os mesmos olhos. Então, é a ideia de que cada um dos evangelhos, ele foi escrito, né? Ele foi escrito por um evangelista diferente, ou seja, com uma visão diferente, né? Mas é a mesma história, é o mesmo fatos e acontecimentos da história de Jesus. Eu até dei um exemplo para os irmãos, que imaginem que saem 3 pescadores, 3 homens saem pescar, e aí eles voltam, né, na pescaria, e os 3 contam uma história diferente do mesmo dia da pescaria. Não são 3 histórias totalmente diferentes, ou seja, os 3 estiveram juntos no dia, viram as mesmas coisas, mas eles não vão contar a história de forma igual, né? Ou seja, exatamente igual palavra por palavra. Cada um vai contar a sua visão daquele dia, da história. E assim é os evangelhos. Então, cada evangelista, ele contou na visão dele, né, o que aconteceu ali. Então, esses 3 evangelhos, os 3 primeiros, a maior parte deles é o foco, então, na região da Galileia, na região norte. E nessa região Jesus fez muitos milagres, muitas curas, contou muitas parábolas. E João, né, não vai focar tanto nos milagres e nas parábolas, mas João vai focar muito nos detalhes dos ensinamentos de Jesus e também muito do que Jesus ensinou e falou em Jerusalém na Semana da Paixão. Então, mas, né, esse retrato, essa parte que fala da entrada triunfal de Jesus no domingo está nos 4 evangelhos, né? Então, está aqui em Mateus capítulo 21, né? Do capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 10, está em Lucas 19, do 28 ao 40, e João 12, do 12 ao 19. Os 4 evangelhos, eles falam da entrada triunfal de Jesus. Então, Jesus, ele dedicou grande parte do ministério dele na região norte, na Galileia, e ele começou o ministério dele com 30 anos. A história do ministério, os evangelhos, começam, a maioria, falando depois que Jesus foi batizado por João Batista, aos 30 anos, e ele morre com 33 anos. Então, o ministério de Jesus estendeu-se por 3 anos. E então é lá no norte, na Galileia. Hoje eu preguei que ele foi para a região de Tiro, né, no norte da região lá da Galileia, e ele viaja então pela região dos gentios de Tiro e Sidom, vai lá por trás da região norte e desce também pela uma região chamada Pérea, e ali ele numa região conhecida como Decápolis, que é um conjunto de 10 cidades. Jesus ministra nessas 10 cidades, volta de novo para a Galileia, e depois da Galileia ele desce para Jerusalém, que ele vai morrer em Jerusalém. Então ele desce em Jerusalém para entregar a vida dele lá em Jerusalém. E aqui então ele está vindo para Jerusalém e ele chega em Jerusalém, né? Então antes de entrar na cidade, ele pede para que os discípulos, né, vão e separem para ele um jumentinho, para ele entrar na cidade. E ele entra na cidade montado num jumentinho. Então vamos ler o texto aqui de Mateus 21. Mateus 21, do 1 a 10. Quando se aproximaram de Jerusalém
e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou os 2 discípulos, dizendo-lhe: vão ao povoado que está diante de vocês, e logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você humilde e montado num jumentinho cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram-nos sobre eles os seus mantos, e sobre eles Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvore e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Irmãos, é interessante que esse texto, né, ele fala da entrada triunfal de Jesus, e Jesus chega a Jerusalém para morrer em Jerusalém, né, como sacrifício, né, pelos pecados, como o Cordeiro de Deus vai entregar a vida dele em Jerusalém. E aqui nós vemos que ele chega, ele separa, né, pede para os discípulos pegarem 2 jumentinhos, para quê? Para que se cumprisse o que estava escrito no profeta, que o teu rei entraria montado num jumentinho. E aí depois nós vemos aqui a multidão falando. E olha que interessante que como a multidão ela é enganada. Como a multidão não sabe nem o que crê. A maioria das pessoas, às vezes a gente vê uma multidão, uma igreja cheia, ou uma multidão seguindo Jesus, e a gente fala: olha, aí está o povo de Deus, olha a multidão. E às vezes a multidão está mais perdida que não sei o quê. Essa multidão aqui, ela vai até Jesus e ela fala o seguinte: Hosana ao filho de Davi. Hosana é a salvação, glória, né, ao filho de Davi. Eu preguei hoje e falei: filho de Davi, ele é um termo usado para o Messias. Ou seja, é um termo usado para aquele que é da linhagem de Davi. Davi, ele foi o rei legítimo de Judá, de Jerusalém. Então, quando diziam filho de Davi, significa que Jesus, ele era o descendente do trono de Davi, o Messias. Então, a multidão estava dizendo que Jesus era o Messias, que Jesus era o herdeiro do trono de Davi. Aí, o que acontece? Jesus está entrando e eles falam: bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Hosana ao filho de Davi. Aí, quando Jesus está entrando, fala que a multidão, né, que toda a cidade perguntou: quem é esse? Aí, o que a multidão respondeu? Ele é o filho de Davi? Ele é o Messias? Não. Eles responderam: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Então, eles não sabem, eles falam, mas eles falam sem entendimento. Se ele é o Messias, se ele é um profeta de Nazaré. Então, a multidão não detém, né, a verdade a respeito de quem foi Jesus. A multidão nunca entendeu quem foi Jesus. A multidão nunca entendeu o propósito de Jesus de morrer na cruz. A multidão, então, ela não entendia quem foi Jesus. E esse texto aqui, então, mostra que Jesus entrou no domingo e ele entrou em Jerusalém, ou seja, a capital do reino. O rei, ele reinava em Jerusalém, então ele estava entrando na cidade do seu reinado, aonde, né, no futuro, no milênio, ele vai se assentar e reinar, de Jerusalém. Então ele pisou ali como homem, ele entrou hoje, no domingo. Foi a entrada triunfal, ele entrou numa cidade que não reconheceu. Hoje, depois eu vou compartilhar e falar mais algumas coisinhas com vocês. Mas, Dodô, tem alguma coisa para falar? Alguma pergunta?
Não, pergunta eu não tenho, mestre, mas o interessante é sobre o versículo que o profeta estava falando, no 21, capítulo 21, versículo de número 4. E isso foi feito para cumprir a antiga profecia. Digo à cidade de Sião, venha todos o seu rei que está chegando humildemente e vem montado num jumento, jumentinho, filho de jumenta, que está lá escrito em Zacarias 9:9. Uma coisa que foi no Antigo Testamento, há tanto tempo se passou e se cumpriu a palavra de Deus. Para a gente ver que Cristo veio determinado para morrer, para a salvação das nossas vidas, para perdoar os nossos pecados. Depois de tanto tempo lá, irmão, se vocês não têm escrito, então ó, já anota ali no versículo de número 4 lá, Zacarias 9:9. Ao que a profecia de Deus, a palavra de Deus se cumprindo. É verdade. É interessante que o Evangelho de Mateus, ele cita muitas vezes o Antigo Testamento. Dos 4 evangelhos, é o evangelho que mais cita o Antigo Testamento. Essa passagem, né, que Dodô citou de Zacarias 9:9 é uma delas. Porque ele quer que os leitores entendam que a vida de Jesus, o cristianismo, a nossa fé, não surgiu do nada. Não é uma que surgiu na vida de Jesus, um homem que veio do nada dizendo ser um profeta, um seguidor e criou o cristianismo. Não, ele está dizendo o seguinte, que Jesus ele é o cumprimento das promessas e profecias no Antigo Testamento. Então, o mesmo Deus de Abraão, Isaac, Jacó, de Moisés, que deixou a lei, é o Deus que enviou Jesus. E esse Jesus enviou os seus apóstolos e ao qual nós hoje cremos na palavra de Deus. Então, essas profecias, elas dão firmeza e certeza à nossa fé. Sim. E aqui, quando Jesus está entrando em Jerusalém, né? Hoje, no domingo, a entrada triunfal, ele entrou em Jerusalém e ele entrou numa cidade que ia crucificá-lo. Hoje ele entrou, né, como um rei montado num jumento, dizendo Hosana nas alturas. E na sexta-feira ele não serve para mais nada, ele é trocado por Barrabás e ele é crucificado. Essa é a realidade das Escrituras e da época de Jesus. Será que às vezes a gente não faz isso? No domingo a gente recebe Jesus como nosso Rei e único Senhor e Salvador. Na sexta-feira ele já não serve para mais nada. Na sexta-feira a gente já troca Jesus por outras coisas. Então é necessário entender quem foi Jesus. É necessário entender a obra e as atitudes de Jesus, para nós não confundirmos e não mal entendermos o que ele fez. Então hoje, né, domingo, ele entrou, a entrada triunfal, e ele não ficou em Jerusalém, ele entrou, deu uma olhada e ele voltou para Betfagé. Ele volta para Betfagé. Nós vamos ver aqui todos os dias. Ele faz desse vilarejo fora de Jerusalém, vamos dizer assim, o quartel-general dele nessa semana. Ele fica nesse vilarejo em Betfagé e ele vai até Jerusalém. Faz o que precisa fazer em Jerusalém, depois volta de novo para Betfagé, nesse quartel-general dele. Esse quartel-general dele é a casa de Marta, Maria e Lázaro. Eles moravam logo na saída de Jerusalém. Porque, irmão, morar em Jerusalém era caro. Precisava ser uma pessoa de dinheiro para morar perto do templo. Então eles moravam fora da cidade de Jerusalém. E Jesus, então, ele não queria, ele não se preocupava em estar dentro de Jerusalém, numa casa perto do templo. Não preocupava em estar dentro de Jerusalém, na casa de um homem rico, próximo ao templo, próximo às coisas religiosas. Não, ele se contentava em estar na casa dos seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. E de lá ele trabalhava o seu ministério. Ele ia para Jerusalém, ministrava, fazia o que precisava fazer e no final da tarde ele voltava novamente para Betfagé, para a casa dos seus amigos. E assim então acabou o primeiro dia de Jesus. Ele toma o jumentinho, entra em Jerusalém por uma porta, nós vamos ver isso amanhã. Hoje ele entra por uma porta e amanhã ele vai entrar por outra. Ele entra por uma porta
ele dá uma olhada lá no templo e ele volta de novo para Betfagé. E aí então, amanhã, na segunda, ele volta para Jerusalém para fazer algo lá. Aí se você quer saber, amanhã estejam aqui com a gente vai dizer o que Jesus fez na segunda-feira. No domingo ele entrou, deu uma olhadinha e voltou. E aí na segunda-feira vai ficar para amanhã. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor. Pai, Senhor Jesus. Vamos esperar aqui uns 3 minutinhos. Se vocês tiverem alguma pergunta, escrevam aqui. Se vocês não tiverem, digam amém, não temos ou amém, que a gente já vai encerrar a live. Tá bom, irmãos? Pai do Senhor. Muito bom, né? Bom demais. Zacarias 9:9. Então, amém, irmãos. Paz do Senhor. Até amanhã, hein? Deus abençoe e até amanhã.